Olá pessoal, estamos aqui para trazer algumas considerações a respeito da prova de História da UES, que ocorreu nesse dia 1º de maio. Tá? Uma prova bastante equilibrada em relação às temáticas. Nós vamos ter na parte de Brasil uma questão abordando o mercantilismo, especialmente a função do Brasil dentro do Pacto Colonial, sobretudo no tocante à proibição de manufaturas. O Brasil deveria ser um fornecedor de gêneros agrícolas, então essa é a primeira questão e exigiu esse conhecimento do aluno. Ainda em Brasil, nós vamos ter uma questão aludindo à independência, trazendo a reflexão, a constatação, na verdade, de que após a independência o Brasil permaneceu sem grandes mudanças profundas do ponto de vista da sociedade, uma vez que a escravidão continuou. Indo para o século XX, a prova abordou, e é uma perspectiva um pouco, digamos assim, de decoreba, sobre o que foi que aconteceu no cenário político após o fim do Estado Novo. O aluno deveria identificar que após o Estado Novo, redemocratização, houve a eleição de Eurico Gaspar Dutra pelo partido PSD, uma questão que evoca muito mais a capacidade de lembrar, de recordar nomes de partidos e de pessoas. Uma surpresa nessa parte de Brasil, uma questão a respeito de história do Ceará, uma perspectiva mais recente. Meados dos anos 1980, o Ceará experimenta uma nova geração de governantes que foi apelidada de a geração Cambeba, jovens ligados ao poder executivo, de origem empresarial, assumem as rédeas do governo do Estado numa perspectiva mais racional, mais técnica, menos pautada pelo tradicional clientelismo dos coronéis. Então, a prova da parte de Brasil, bem equilibrada, com uma ou outra questão puxando mais para nomes e, enfim, processos de decoreba. A prova de geral, ela começa com Roma Antiga, falando da expansão durante a fase republicana e como essa expansão favoreceu aquele grupo social que tinha no comércio sua principal vocação, a sua principal base de sobrevivência, no caso a plebe. Então, uma questão sobre expansão romana e o favorecimento da plebe. A prova de História Geral, ela ainda versou sobre a Reforma Protestante, fazendo com que o aluno refletisse sobre como o calvinismo acabou sendo uma corrente que valorizou bastante o trabalho, a moral e a disciplina ligados a este trabalho. Ainda, por fim, duas revoluções são trazidas pela prova da UES. Uma sobre a Revolução Francesa, e aí, de novo, aquela questão da UES de querer muitos detalhes de nomes, né? Uma perspectiva de cronologia, mas muito ligada a algumas minúcias que para o aluno de ensino médio talvez acabe ficando um pouco pesado, mas a gente tem a Revolução Francesa como assunto, especialmente a sua fase final, quando os girondinos acabam derrubando os jacobinos na chamada reação termidoriana. E, por fim, a Revolução Russa também aparece na prova, né? Uma questão que nós consideramos a mais difícil das questões, trazendo 3 assertivas para que o aluno pudesse identificar qual a correta, né? Então, questões envolvendo o governo provisório, quem é que tinha hegemonia política naquele momento, a própria NEP e se o governo bolchevique recém-implementado era ou não democrático, né? Então, uma questão que realmente, dependendo de como o aluno vai analisar, de como ele vai interpretar certos termos, certos conceitos, pode ter sido uma questão que deu um certo trabalho e pode, inclusive, gerar uma polêmica. No mais, consideramos uma prova de nível regular para fácil. É isso, um forte abraço, a gente se vê na segunda fase. Valeu!